convosco. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez. Em Malaquias, capítulo 3. E se você não esteve conosco nas últimas semanas, deixe-me apenas recapitular de onde nós viemos e o que nós já aprendemos deste livro. Começamos lá, no versículo 1 até o verso de número 5, olhando para a mensagem de Deus sobre o amor eletivo, sobre o seu amor eletivo. E se você está acompanhando a série de exposições que o pastor Fábio tem feito até aqui, deve ter percebido que este livro é uma série de perguntas ou acusações que o povo de Deus lança contra o Todo-Poderoso, o Deus do pacto. Eles o acusam de certas coisas, e então Deus responde a eles e lhes mostra por que as suas acusações são infundadas, são erradas, e a partir disso começa a julgá-los, então, por causa das suas acusações, condená-los por causa das suas palavras e pela culpa que encontrou neles. E nos versículos de 1 a 5, então, do capítulo 1, eles acusam Deus de não os amar. Em que nos amaste? Eles perguntam. E então Deus teve que começar do princípio para mostrar para eles que os escolheu pela graça, não porque eles eram um povo grande, um povo forte, mas porque Ele os amou e colocou o seu amor sobre eles e a sua graça eletiva sobre eles. Então Ele os amou com um amor eterno, e Ele disse: eu amei a Jacó, aborreci a Esaú, eu tenho vos amado. Então eu acredito que este é um de alguns dos versículos mais belos de toda a Escritura. Depois do verso 6 ao verso 14, nós encontramos a mensagem sobre o serviço, como eles estavam servindo a Deus, mas não com o coração, apenas com uma profissão externa de religião. Então Deus os disciplinou por isso, no capítulo 2, do verso 1 ao 9, e porque eles haviam desprezado o seu nome nas ofertas que estavam trazendo e na falta do serviço sincero a Ele, Deus então disse que o julgaria. E da mesma forma que eles o desprezaram a Deus no seu serviço, Deus os desprezaria. Então foi uma disciplina muito severa, a tal ponto que Deus disse que mancharia os rostos deles com os estercos das suas ofertas. E Deus disse que os faria uma abominação, assim como eles haviam desprezado o seu santo nome. Depois, no capítulo 2, do versículo 10 ao 16, nós tivemos a mensagem do divórcio. Esses sacerdotes israelitas e toda a nação estavam se divorciando das suas jovens esposas israelitas, distanciando-se da aliança que haviam feito com elas, e diante de Deus eles prometeram amá-la de todo o coração e por toda a sua vida, e eles estavam se divorciando dessas esposas e se casando com esposas pagãs, e essas esposas pagãs os estavam levando à adoração a deuses falsos, à idolatria. E então no capítulo 2, versículo 17, até o capítulo 3, versículo 6, nós temos a mensagem sobre o Messias, sobre o mensageiro, o anjo da aliança. Israel, especialmente Judá, estavam continuamente à procura de um libertador, alguém que viesse e livrá-los dos seus inimigos, julgasse os seus inimigos por causa dos seus pecados, mas eles não perceberam que quando esse Messias libertador viesse, ele os julgaria por seus pecados, por suas transgressões, por seu retrocesso. Deus lhes disse através do mensageiro, ou seja, através de Malaquias, que Cristo viria como um fogo purificador, não apenas para julgar as nações ao redor, as nações vizinhas a Israel, mas julgaria em primeiro lugar o povo de Deus, o povo do pacto, a casa de Deus, por não serem luz para as nações ao seu redor. E por fim, no último sermão em Malaquias, nós vimos ou ouvimos aqui no capítulo 3, versículo 7 a 12, a mensagem sobre a mordomia. Nós vimos como esses sacerdotes e o povo, eles, seguindo o exemplo dos sacerdotes, então eles roubaram a Deus, como Deus mesmo os acusa, e eles estavam então trazendo os seus dízimos e ofertas
não para a casa de Deus, mas estavam pegando para si, e por isso eles estavam sofrendo. Mas nós vimos uma pequena esperança, pois Deus lhes disse: tornai-vos para mim, e eu tornarei a vós outros, se trouxer de todos os dízimos e ofertas que vocês têm roubado, e colocar na casa do tesouro, ou no meu depósito, eu abrirei a janela dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Agora, na situação deles, de fato isso seria impossível, mas Deus estava comunicando ao povo que faria por eles, ou o que faria por eles caso eles se arrependessem e se tornassem para eles. É interessante porque ser dissimulado e hipócrita com os outros, até mesmo com irmãos e irmãs em Cristo, é uma coisa, mas ser dissimulado com Deus é algo totalmente diferente, muito mais vil. Então hoje nós vamos olhar aqui para uma mensagem sobre fidelidade, e é muito pertinente ou muito eficaz que Deus coloque exatamente essa mensagem de fidelidade do verso 13 em diante, após ele ter falado sobre eles roubarem nos dízimos e nas ofertas, exatamente para nos mostrar que Deus não está falando simplesmente de finanças, ou de dinheiro, ou de qualquer outra coisa, mas Ele está requerendo de fato a fidelidade do povo, como requereu desde o início. E então, no capítulo 3, do verso 13 ao 18, nós veremos qual é a mensagem que Deus tem para nós sobre fidelidade, enquanto nós temos em vista aplicar a palavra de Deus, escrita há milhares de anos, a nossa época agora e as nossas vidas pessoais. Então vejamos o capítulo 3, verso de número 13 ao verso de número 18. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputávamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei, como um homem poupa ao filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, nosso precioso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos reunidos aqui em humildade e reverência, e pedimos-te a iluminação, ó Pai, e a capacitação do Teu Santo Espírito para o Teu mensageiro expor a Tua palavra com clareza e profundidade. Pedimos que a Tua graça esteja sobre ele e sobre a congregação que o ouve. Que o Senhor nos faça abraçar a fidelidade, pois várias vezes, ao esquecermos do Teu nome, nos distraímos com as coisas do mundo. Ajuda-nos a lembrar que Tu registras cada pensamento, cada palavra, cada ação, e que aqueles que Te temem e falam de Ti são considerados Teu particular tesouro. Que hoje, mais uma vez, sejamos encorajados, renovados em nosso compromisso contigo. Pela mediação de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, esta é uma mensagem sobre fidelidade entre o povo de Deus nesta época. Embora todos desfrutassem dos mesmos privilégios e vantagens, havia homens ali no meio do povo de caráter muito diferente uns dos outros, como sempre houve, sempre haverá no mundo e na igreja. São como figos, os figos da visão de Jeremias, figos ótimos, figos bons e outros muito ruins, alguns que claramente apareciam como filhos de Deus ou pareciam com isso, e outros que claramente não se mostravam como filhos de Deus, na verdade se mostravam como filhos do maligno. Ao joio e ao trigo no mesmo campo, a palha e grão no mesmo solo. E aqui nós temos um relato de ambos. Nós devemos concordar que em Judá todos tinham os mesmos privilégios, todos tinham as mesmas vantagens,
mas conforme ouvimos ao longo desta série no livro de Malaquias, os dois tipos de indivíduos que nós encontramos nesta passagem, eles são tipos muito diferentes de caráter um do outro. E isso sempre foi assim entre o povo de Deus e sempre será mesmo nos nossos dias. É por isso que nós temos tanta verdade prática para aplicar às nossas vidas a partir de um livro como o livro de Malaquias. É por isso que Malaquias tem uma mensagem tão atual para todos nós, porque, como nós ouvimos ao longo da exposição deste livro, especialmente no capítulo 2, Deus disse: eu sou o Senhor e eu não mudo. Nós é quem mudamos. E embora nós possamos ser pecadores salvos pela graça, de um modo geral, o povo de Deus não mudou muito desde esta época do povo antigo de Judá. Nós teríamos que dizer que se você é bem-sucedido e vitorioso em suas lutas, em suas falhas, nas tentações, é porque não teve privilégios a mais ou teve vantagens a mais do que aqueles que estão lutando e retrocedendo. Se nós estamos de pé, é simplesmente pela graça do Senhor. O fato é que, como os israelitas, esses dois personagens que nós encontramos em nossa leitura, que eles tinham todos os mesmos privilégios, as mesmas vantagens, mas não são muito diferentes. Não apenas em meu julgamento, mas no julgamento do Espírito Santo de Deus, que inspirou o profeta a escrever isso aqui. Agora, eu tenho certeza de que você sabe muito bem o que é o hipócrita. Mas talvez você não saiba que essa palavra, a palavra hipócrita, deriva de uma palavra grega que se refere a um ator num auditório grego que costumava usar uma máscara escondendo o seu rosto como uma fachada. E daí vem a ideia moderna de hipócrita, alguém que usa uma máscara, uma fachada. Você poderia usar a expressão moderna que nós conhecemos, o duas caras, aqueles que são duas caras, para transmitir o sentimento, o significado do que seria a palavra hipócrita nos nossos dias. Agora, reafirmando o que disse anteriormente, se ser duas caras ou ser hipócrita com os outros homens e com as outras mulheres, com os irmãos, com as irmãs em Cristo, é uma coisa, mas ser duas caras com Deus é algo totalmente diferente e vil. Isso é o que está em questão nessa passagem. Aqueles que eram genuínos com Deus, aqueles que eram reais com Deus, aqueles que eram sinceros para com Deus, e as outras pessoas que estavam retratando um tipo de caráter de vida que não ecoava o seu interior, ecoava apenas os seus lábios, o exterior, uma religião externa. Eles estão falando arrogantemente acerca de Deus, eles estão até falando em voz alta, como se estivesse falando na face de Deus, ou lançando em face de Deus, e não se importa quem está ouvindo o que eles estão falando, as acusações deles contra Deus. E eu quero que você veja muito claramente, no início deste sermão, as evidências sobre as quais Deus julga estes dois personagens. Aqueles encontrados como justos e aqueles encontrados como hipócritas, ou como ele dirá no verso 18, aos ímpios ou os perversos, aqueles que não servem a Deus, aqueles encontrados como trigo e aqueles encontrados como joio. Como é que Deus os julga? A principal evidência que ele usa aqui são as suas palavras. Note isso, são as suas palavras. É assim que Deus está julgando, é assim que em seu contexto, ou no contexto do Antigo Testamento, se posso usar a analogia, ele separa as ovelhas dos bodes por suas palavras. Agora, já descobrimos ao longo deste livro, por exemplo, no capítulo 1, versículo 10, que Deus, ele não tem prazer em seu povo do Antigo Testamento, nesse momento em especial, porque ele diz: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor, e eu nem aceitarei da vossa mão oferta alguma. Ele já declarou isso para o povo. E depois, mais adiante, no capítulo 2, verso de número 17, ele diz que ele está cansado, ele está enfadado. Verso 17 do capítulo 2: enfadais o Senhor com as vossas palavras.
Com as palavras eles estão enfadando o Senhor, e eles replicam dizendo: em que nós te cansamos? Em que nós te enfadamos? E Deus então responde dizendo: quando dizeis todo aquele que faz o mal é bom aos olhos do Senhor, e de tais ele se agrada. Ou seja, eles estão perguntando: onde está o Deus do juízo? Onde está o Deus da justiça? Onde está a justiça divina? Deus está começando a se cansar das suas acusações, das acusações dele, mas agora, no capítulo 3, ele avança para condená-los, para julgá-los com certeza pelas acusações específicas das suas palavras. Ele está dizendo agora: eu não estou apenas cansado das vossas palavras, mas eu vou julgar as vossas acusações com base nas vossas palavras. Então, primeiro ele condena este grupo de injustos, grupo que se parecem com a palha, grupo que se parecem com bodes. Estes são o grupo que Deus está julgando por causa das suas palavras. E então nós descobriremos que no final dessa porção, ele elogia como seu tesouro particular aqueles que o honram em suas palavras, em suas conversas. Então note isso. Então nós olharemos para ambos aqui em detalhes hoje e ver o que nós podemos aprender com essa mensagem para nós, acerca daqueles que julgam o Senhor com as suas palavras, e acerca daqueles que são encontrados como seu particular tesouro, também por causa das suas palavras que falam sobre o Deus vivo. Primeiro, então, nós veremos aqueles que pensam ser os juízes sobre Deus, do versículo 13 ao versículo 15. Ouça novamente o verso de número 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Então, mais uma vez, o Senhor está acusando o seu povo de acusá-lo. Mas agora o que acontece? Ele está definindo as suas acusações, que essas acusações têm vindo repetidamente ao longo deste livro, semana após semana, como nós temos visto. Deus avalia estas acusações como duras diante dele. Agora esperaríamos que os inimigos do Senhor estivessem falando contra ele. Esperaríamos que os seus inimigos estivessem falando estas coisas duras contra ele. Agora veja comigo o que diz Judas, epístola que escreveu Judas, no capítulo, aliás, no verso de número 15. Note isso, 14 e 15. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as santas miríades, para exercer juízo, note isso, contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as suas obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra o Senhor. E ainda séculos antes da mensagem de Malaquias, Jó também fala isso no capítulo 21, verso de número 15, quando ele cita os homens ímpios, que eles diziam: quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos, e que proveito nós teremos em orar para ele? Jó já estava falando isso, Judas no Novo Testamento já estava falando sobre estas coisas. Então certamente não esperamos que os culpados de tais discursos ímpios estejam entre o povo de Deus, mas aqui Deus está acusando o seu próprio povo de falar duramente contra ele. Aqui em Malaquias nós estamos vendo Deus acusar aqueles que estão entre o povo de Deus. Agora, essas palavras duras podem ser lidas como palavras insolentes, como palavras desrespeitosas, simplesmente se comunicando aqui que eles estavam falando de uma maneira altiva, de uma maneira orgulhosa, diante de Deus, contra o Senhor, falando com arrogância, insolentemente contra o Senhor. E eles estavam falando em voz alta, lançando isso como no rosto do Senhor, sem se importar quem estava escutando as suas acusações contra Deus. Eles não só estavam envergonhados, ou não estavam envergonhados, mas eles desejavam propagar as suas noções ateístas para infectar a mente de outros. Note isso. Eles não apenas não se envergonhavam de falar contra o Senhor, mas eles estavam espalhando os seus pensamentos acerca disso para infectar outros.
Eles falavam altivamente e em voz alta porque queriam influenciar a opinião dos outros sobre como Deus estava lidando com o seu próprio povo. Eles queriam que o ceticismo e o cinismo deles se espalhassem e criassem raízes no meio da comunidade e do povo de Deus. Era isso que eles estavam querendo. Então, através da sua conversa sem cautela, eles minaram a santidade no meio do povo de Deus. Por meio dessas palavras, escute essa declaração com muita atenção, irmãos, porque isso é sério que o Senhor está mostrando para nós. Através da conversa deles, sem cautela alguma, sem vigilância alguma, eles minaram a santidade no meio do povo de Deus, e isso ainda é verdade nos nossos dias. Essas coisas ainda acontecem. Conversas sem cautela minam a santidade no meio do povo de Deus. Assim como fizeram nos dias de Malaquias, fazem o mesmo na nossa época. Você já se perguntou por que as pessoas falam como elas falam? Você já se perguntou por que elas dizem o que elas estão dizendo? Bem, obviamente, se você pensar por um momento, não é só para deixar você sabendo o que elas estão pensando. Não é só para informar acerca do que elas estão pensando, mas de alguma forma elas querem te influenciar com o pensamento delas. De alguma forma elas querem que você também seja influenciado por isso. E agora, se for por uma boa causa, isso só pode ser bom, é claro. E isso é o que nós fazemos com a pregação do Evangelho. É por isso que nós pregamos o Evangelho e falamos abertamente, tentando persuadir todos os homens ao bem. É por isso que nós proclamamos a verdade da palavra de Deus, a verdade do Todo-Poderoso, porque nós queremos influenciar as mentes e os corações das pessoas para que eles se alinhem com a verdade. Mas todos nós, espero eu, sabemos que por mais persuasão que estiver em algum discurso, somente o Espírito Santo pode convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando o que está sendo falado é mal, significa que aqueles que estão falando mal desejam que os outros sejam influenciados e afetados por esse mal, e em última análise, que esse mal crie raízes nos seus corações e frutifiquem de forma que esta mensagem também seja replicada. O que acontece em uma comunidade, seja em Judá, seja na igreja de Jesus Cristo ou em uma assembleia local, é que a conversa sem cautela pode minar a santidade no meio do povo de Deus, criar raízes de amargura, criar pecados que vão se espalhando como infecção. Então, assim como foi nos dias de Malaquias, a mesma coisa acontece na nossa época. Eu digo isso categoricamente, sem constrangimento algum. Qualquer que seja a sua companhia, a companhia em que você esteja, qualquer que seja, se começarem a propagar o mal, a caluniar, a difamar ou a fofocar, se quer iniciarem qualquer conversa maligna, analise e censure imediatamente. Não deixe essas coisas tomarem rumo, não deixe essas coisas criarem raízes. Há conversas que sequer deveriam ser nomeadas entre nós, diz a Escritura. Há palavras que sequer deveriam estar nos lábios de crentes, de pessoas que dizem fazer parte do povo santo do Senhor. Então nós precisamos ir além de ter medo de ofender as pessoas, verificando e censurando-as, se elas estão dizendo, ou o que elas estão dizendo, tem potencial de ofender a paz, a unidade, a santidade, o vínculo da paz que está na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos amar mais a igreja do Senhor do que as pessoas, porque é o corpo de Cristo. E no final das contas, quando nós amamos mais a santidade, a unidade da igreja do Senhor, nós estamos amando as pessoas. Você já ouviu falar de Valente pela Verdade? Para quem já leu O Peregrino, de John Bunyan, certamente já está familiarizado com isso. Os personagens individuais contra os quais Malaquias está falando aqui são aqueles que são valentes pelo erro, não pela verdade. Eles não têm vergonha,
não se preocupam com uma verificação ou uma censura do Deus Todo-Poderoso. Eles estão determinados a falar o que eles pensam a qualquer custo. Eles estão determinados a evangelizar, por assim dizer, os outros com o seu ceticismo, com o seu cinismo, e eles não se importam com o que Deus pensa deles, porque eles acreditam que eles estão certos. Esses homens estão falando contra Deus. Eles temeriam falar contra qualquer outro homem se eles estão falando contra o próprio Deus? Note isso, como cidadãos de Sião, ou de Jerusalém, eles estão, na verdade, falando traição contra o rei, que, é claro, é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele lançou essa acusação a Jó, e não era verdade a respeito dele, mas é verdade a respeito dessas pessoas. Ele diz acerca de Jó: eles estendem a mão contra Deus e se esforçam contra o Todo-Poderoso. E é isso que eles estão fazendo aqui. A ironia disso é que, como nós encontramos essa característica, ou nós encontramos essa característica dessas pessoas ao longo deste livro, elas estão absolutamente alheias da sua culpa nesse aspecto e em todos os outros. E aqui é que está o perigo. No que lhes diz respeito, quando Deus traz sua culpa sobre eles, quando Deus os acusa, quando Deus retruca, ou falando a eles que as palavras deles não estão certas, eles retrucam contra Deus, dizendo: em que nós fizemos isso? Deus está dizendo: eu tenho te amado, em que nos amamos? Vocês têm me roubado, em que nós temos te roubado? Vocês têm falado contra mim, o que nós temos falado contra o Senhor? Não há consciência de pecado nesse povo. Eles não têm nenhuma consciência do seu próprio pecado. Em que nós fazemos contra ti? O que nós dizemos contra ti? O que nós fazemos contra o Senhor? Eles estão alheios à sua culpa. No que lhes concerne, eles estão totalmente certos e Deus está totalmente errado. Essa é a situação desse povo. Nós encontramos isso no capítulo 3, versículo 13, no final, quando eles questionam novamente. Veja, eles questionam novamente o Senhor, as acusações de Deus. Deus disse no início: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Veja, irmãos, eles não acreditam que Deus, o Todo-Poderoso, é justificado quando fala. Lembram do Salmo? O salmista humilhado, o salmista contrito, cônscio dos seus próprios pecados, ele diz: de maneira que o Senhor será puro no teu falar, justificado no teu julgar. Esse povo não tem consciência dos seus próprios pecados e eles não acreditam que o Todo-Poderoso é justificado quando fala. Que Deus está falando com razão. Não há razão para ele nos acusar desse jeito. Eles estão começando a duvidar de que Deus é claro quando julga. E se eu pudesse colocar isso em nossa linguagem contemporânea, eles estão basicamente dizendo na segunda metade do versículo: qual é o problema? Simplesmente Deus está dizendo: vocês estão falando palavras duras contra mim, e eles estão respondendo para Deus: qual é o problema? Qual é o problema disso? Que palavras o Senhor, como se fosse falando para Deus: o Senhor está cheio de mimimi, o Senhor está se ofendendo muito fácil com as palavras. Então veja, agora ouça com muita atenção, irmãos, porque o que nós encontramos aqui é uma característica daqueles que não estão convencidos e nem humilhados dos seus próprios pecados. A razão pela qual as pessoas estão alheias à sua culpa é porque elas não estão convencidas de que têm culpa e não sentem que precisam se curvar e submeter-se humildemente diante do Senhor. Quando as pessoas são assim, sabe o que elas começam a fazer? Quando as pessoas estão nessa condição, primeiro elas negam os seus pecados e a sua culpa. Elas dizem: não estou errado.
E depois, quando são confrontadas com isso e não conseguem lidar com isso, ou não querem admitir isso, elas banalizam. E daí? Qual é o problema? É isso que eles estão fazendo. O ensino impactante de Malaquias para os seus ouvintes e a mensagem dele para nós hoje é que Deus está nos ensinando que Ele registra todas as nossas palavras. Todas as nossas palavras. Então, em primeiro lugar, negam, e depois, quando são confrontados com isso, eles banalizam. Mas em ambos os casos, eles estão completamente alheios à sua culpa, não têm consciência de pecado, e especialmente quando você envolve as palavras que eles falam, eles retrucam banalizando. Qual é o problema? Você já foi até alguém e disse para essa pessoa: eu ouvi dizer, ou me disseram que você disse isso. Ou, em outra ocasião, você foi com ela e diz: eu ouvi você dizer isso. E essa pessoa responde: qual é o problema? Qual é o problema de eu ter dito isso? Sabe por que é muito mais difícil enfrentar as nossas palavras? Porque é mais fácil, ou é mais difícil esquecer as ações que foram feitas contra nós, mas palavras nós esquecemos muito rapidamente. Coisas que foram ditas, coisas que os outros falamos, nós tendemos a esquecer muito rapidamente, em comparação com as ações que as pessoas fazem. Então, elas são ditas e elas somem, e muitas vezes, em um intervalo de 24 horas, já foram esquecidas. Mas o ensino impactante de Malaquias para os seus ouvintes e para nós hoje é que Deus registra cada palavra nossa. Ele registra as palavras ruins, Ele registra as palavras boas, a tal ponto que Deus poderia vir até qualquer um de nós e dizer: você disse isso, isso foi o que você disse, quando você disse, onde você disse, como você disse, por que você disse. Deus registra todas as nossas palavras. Estamos tão familiarizados com o Salmo 139, mas será que nós deixamos o Salmo 139 ter um impacto e o sentimento dele sobre a onipresença de Deus, sobre a onisciência, sobre a onipotência, tocar os nossos corações e guiar as nossas ações? Davi diz que entre muitas coisas que mostram os atributos de Deus nesse sentido, uma delas é que a palavra ainda nem me chegou à boca, e tu já conheces, Senhor, tu já sabes. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós descobrimos que a mensagem não é diferente. Vai comigo a Tiago, capítulo 3, aquela famosa passagem sobre a língua. E eu recomendo fortemente que você faça um estudo posterior ao culto matutino. Depois que terminar aqui, você fazer um estudo deste texto. Leia, releia, medite nele. Tiago, no capítulo 3. Mas eu quero olhar só para o verso de número 5 e 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua é como fogo, ele está dizendo. Agora, aqui está um ensinamento perene da palavra de Deus, que transcende cada época e cobre toda a nossa história. É simplesmente isso: a língua ou as palavras de cada filho de Deus deve ser guardada. Sua boca deve ser guardada, e é por isso que o homem de Deus, ele clamou dizendo: Senhor, põe o guarda à minha boca.
É por isso que o homem de Deus ora que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Se as palavras não fossem importantes, nós não teríamos todas essas recomendações na Bíblia. Muitos de nós, mas muitos, somos rápidos para falar, tardios para ouvir. E muitos de nós tropeçamos em palavra, como diz a Escritura. Rapidamente estamos prontos para dar uma resposta. Rapidamente estamos prontos para nos levantar e descrever ou julgar qualquer coisa que seja. Há momentos para isso. Mas na maioria das vezes, nós agimos pecaminosamente. Então é muito sério os pecados da nossa fala. Muito mais sério do que nós levamos a sério. Deus leva muito a sério isso. Isso é tanto assim que o Senhor nos ensinou em Mateus capítulo 12. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, ou frívola que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Toda palavra ociosa, toda palavra frívola. Muitos crentes vivem como se Deus fosse surdo às suas conversas e cego às suas ações. Mas o fato é que Malaquias nos ensina que Deus está capturando tudo isso, que Deus está registrando tudo isso. Ele registra cada palavra, cada ação. E isso não é só aqui. O livro de Hebreus também nos diz que a palavra do Senhor ela é como uma espada afiada de 2 gumes, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós devemos tratar. Se há uma mensagem em Malaquias para os filhos de Deus em qualquer época, naquela época e na nossa época é esta: muitos crentes precisam se arrepender totalmente do que eles falaram pecaminosamente, e especialmente daquilo que eles falaram pecaminosamente contra Deus, contra os caminhos de Deus, contra os obreiros de Deus e contra a obra de Deus. Quais foram as acusações deles ao Senhor? Quais foram? Volte para o texto em Malaquias. Se você olhar comigo para o verso de número 14, qual foi a primeira acusação? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. É inútil servir a Deus. É o que eles disseram. A primeira coisa que eles colocaram diante de Deus é: servir a Ti é uma perda de tempo. Agora, depois da lista de pecados que já foram expostos em Malaquias com relação ao serviço deles, alguém poderia se perguntar como eles se viam como realmente servindo a Deus em qualquer capacidade. No entanto, o que eles dizem aqui tem alguma verdade. Posso dizer isso, não de uma forma genérica, que é sempre uma perda de tempo servir a Deus, mas no caso deles, realmente é em vão. No caso deles, realmente é inútil, porque como os fariseus nos dias do Senhor, Malaquias está dizendo a eles: em vão vocês me adoram, em vão vocês se aproximam de mim, porque vocês se aproximam de mim com os lábios, mas os vossos corações estão distantes de mim. É uma religião externa, uma adoração externa, apenas com forma, sem conteúdo. Na verdade, eu acredito que a prática religiosa, nesse momento em particular, é o precursor do que nós encontramos nos evangelhos no Novo Testamento, tipificado na vida dos fariseus e dos saduceus. Eles provavelmente herdaram os costumes, os pensamentos, o sistema doutrinário dessas pessoas, desses sacerdotes dos dias de Malaquias. Os saduceus, como você provavelmente sabe, não acreditavam no sobrenatural, na realidade da ressurreição, no estado eterno. Os fariseus, por outro lado, buscavam recompensas agora.
na vida temporal. Eles tinham uma religião externa e eles buscavam o louvor e a fama dos homens, buscavam o mesmo tipo de recompensa dos homens. O Deus dele, em muitas ocasiões, era Mamon, o dinheiro, as riquezas. E é por isso que no Sermão da Montanha, você se lembrará de Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus falou com eles no primeiro versículo. Com os discípulos ele fala: guardai-vos de exercer a vossa esmola diante dos homens para ser visto por eles. E então ele vai ensinar novamente dizendo: quando vocês forem jejuar, se guardem de se mostrar para os homens. Se vocês ofertam, se guardem de se mostrar para os homens. Se vocês jejuam, se guardem de mostrar-se para os homens. Se vocês oram, guardem-se de mostrar para os homens. Comparação com os fariseus, porque eles queriam ser glorificados fazendo tudo isso. Eles queriam aplausos, eles queriam muito bem. E há pessoas que, se ninguém fala um elogio para ele na igreja, porque ele fez isso ou fez aquilo, ele está sendo desvalorizado. Você está com pensamento errado, irmão, irmã. Porque se você faz isso, você faz para a glória do Senhor e não para receber aplauso de homens. Porque se você os recebe, você receberá as mesmas palavras que o Senhor Jesus falou acerca dos fariseus. Já recebeu tua recompensa. Não há mais recompensa para você, porque toda recompensa que você quer é agora, é aqui. Fariseus já receberam seu galardão. Se você busca a recompensa dos homens, glória dos homens, fazendo essas coisas externamente, você terá sua recompensa, mas não será uma recompensa celestial. E então ele continua dizendo: se você der esmolas em segredo, orar em segredo, se jejuar em segredo, o que você fizer em segredo será recompensado por Deus. Agora é importante dizer o seguinte, que algumas traduções colocam: será recompensado publicamente. Não está de todo errado. O problema é que muitas vezes, quando nós lemos esse publicamente, nós achamos que é agora, em público, no temporal. E o sentido pode ser que talvez você nunca seja recompensado nessa vida, que você nunca seja valorizado, mas um dia na glória você terá sua recompensa. Porque no Senhor, nenhum dos nossos trabalhos é vão. Nenhum. Os saduceus não acreditavam no sobrenatural, os fariseus buscavam a recompensa do mundo e a moeda do mundo. Agora pode ser que você não seja como os saduceus liberais ou os fariseus legalistas, mas o fato é que tu podes cair nessa armadilha na qual eles caíram. Você pode julgar o serviço a Deus com os valores do mundo, com a ótica do mundo. Servir a Deus é uma perda de tempo, dizem eles. Servir a Deus não compensa. Embora você acredite no sobrenatural e embora não queira o louvor dos homens, muitos homens se cansaram de servir a Deus porque não vê progresso neste mundo temporal. Muitas vezes você se cansa de servir a Deus porque você, na sua ótica, está labutando, está trabalhando, está fazendo isso, está ofertando e não vê um crescimento. E quando eu digo crescimento, eu não estou falando em graça e em conhecimento. Estou falando que você quer um crescimento de riquezas, você quer um crescimento de algo mais, porque no final das contas você está servindo a Deus com fidelidade. E em algum momento você se cansa. E então você se encontra na mesma situação desse povo, julgando o serviço do Senhor pelos valores mundanos. Irmãos, e isso não é só real entre membros da igreja, entre pessoas que não são oficiais, pastores e oficiais. Muitas vezes pastores, eles vão para igrejas por causa de um carro maior, por causa de uma casa maior, por causa de côngruas maior,
Eles escolhem onde eles vão trabalhar na obra do Senhor, de acordo com o que eles vão ganhar, de acordo com a sua renda, de acordo com aquilo que eles planejam para a sua futura aposentadoria. Quando as coisas ficam difíceis, como nós agimos? Abandonamos aquilo que o Senhor nos deu e simplesmente jogamos a toalha? Quando você lê o que os apóstolos sofreram, você chega à conclusão de que homens assim, além do que disseram pelo próprio exemplo nas suas vidas, eles não estavam vivendo para a terra ou para as coisas daqui, mas eles estavam vivendo para as coisas do céu, e por isso é que eles foram, e muitos deles foram martirizados, foram mortos por causa da sua fé. Quando homens não estão preocupados, especialmente pastores, não estão preocupados se após uma pregação a igreja vai se revoltar e vai tomar as suas côngruas, quando eles não estão preocupados com isso porque confiam no Senhor, eles não temem a homens porque eles temem mais a Deus. E assim deveria ser todo cristão, temer mais aos homens do que temer, ou aliás, temer mais a Deus do que temer aos homens. É por isso que Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Eles viviam para a ressurreição, eles viviam para a eternidade, e a pergunta é: você vive para quê? Para o que você está vivendo? Eles viviam para a eternidade, e você está vivendo para a eternidade? Até na obra do Senhor, você está vivendo para o tempo presente? Fazendo a obra do Senhor atrás de louvor, de ganhos, de prosperidade, de qualquer outra coisa que seja? Eu posso te perguntar: você às vezes observa familiares e amigos ao seu redor que verbalmente negam ao Senhor, que são claramente ímpios, eles não são cristãos, eles não dão testemunho do Senhor, e talvez até vivam, poderíamos dizer, vidas ímpias claramente, mas parecem receber bênçãos, e mais bênçãos do que você, mais bênçãos do que crentes. Você nunca diria isso, nunca verbalizaria isso, mas cinicamente, muitas vezes você pode pensar no seu coração e na sua mente: qual é o proveito de servir a Deus? O sentimento deles era assim porque eles estavam olhando para aqueles ímpios que estavam prosperando ao seu redor. E quando eles olham para os ímpios e veem a prosperidade dos ímpios, eles tiraram os olhos do Senhor e estão com olhos na riqueza. Eles querem o que os ímpios têm, eles querem o que eles estão desfrutando. Igual Asaf no Salmo de número 73, ele foi assim que Asaf olhou. E muitos salmistas, inclusive Davi, estavam olhando para a prosperidade dos ímpios, e ele diz: o que é isso? É uma perda de tempo servir a Deus. O ímpio está prosperando, tendo sucesso, e eu estou padecendo, por mais que eu seja fiel, por mais que eu trabalhe. Assim Asaf tinha as suas perguntas, e ele enfrentou essas perguntas honestamente, porque, veja irmãos, o grande pecado é nós alimentarmos isso e abraçarmos isso. Essas coisas, uma hora ou outra, vão assaltar os nossos corações, mas nós devemos agir como o homem de Deus agiu. Ele tratou essas perguntas honestamente, foi diante de Deus e tratou honestamente, levou as suas questões diante de Deus. E no Salmo 73, no verso de número 17, diz que ele entrou no santuário de Deus. Ele entrou no meio do povo de Deus, e as perguntas que ele tinha eram dolorosas, mas ele levou essas perguntas a Deus e disse: eu entendi qual é o final deles. Eu entendi qual é o fim deles, não agora. Eu entendi qual é o fim deles e qual é o meu fim, porque é isso que de fato importa. Não importa para os homens começarem as coisas de maneira boa, o importante é o fim delas, diz a Escritura.
Eu entendi o fim deles e qual é realmente o que ele estava dizendo. Quando eu trouxe as minhas perguntas para a casa de Deus, lá eu obtive as respostas. As respostas foram essas: que você deve manter os valores da eternidade na sua vista. Vários puritanos disseram isso: mantenha diante da minha vista a eternidade, para que eu não desvie os meus olhos de ti. O homem tem o seu pequeno tempo agora, mas nós temos a grande recompensa naquele dia. Deus respondeu a estes supostos juízes à altura. Eles acusaram a Deus a uma perda de tempo, servi-lo, e o caminho para o sucesso é a impiedade. É essa conclusão que eles chegaram. E ele respondeu ambas as acusações. Agora chegamos ao tesouro particular. Veja, o segundo grupo que o Senhor trabalha aqui. O primeiro era composto pelos supostos juízes de Deus, os ímpios, os que não servem a Deus. E agora nós vemos o segundo grupo, que são aqueles chamados tesouro particular, do verso 16 ao verso de número 18. Deus está chamando eles de suas joias, de seus tesouros. Meus tesouros, eles são meus, o verso 17 diz. E ele dá esse nome bonito para mostrar uma beleza inestimável, um valor inestimável: tesouro. Aqueles que em uma época de compromisso com o erro, em uma época de valores mundanos, em uma época de mornidão, de apatia, de indiferença, de desvio, mesmo entre o povo de Deus, em uma época de apostasia, afastamento, retrocesso em meio à comunidade do povo de Deus, eles estão falando de quê? De Deus. Eles estão lembrando do Senhor, eles temem ao Senhor, e é a estes que Deus chama meu tesouro particular. Eu acredito que este também é um dos versículos mais belos em toda a Escritura. Diz Deus no verso de número 16: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Verso 17: eles serão para mim particular tesouro daquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho ao que serve. Deus diz: há um povo remanescente, há um povo fiel a mim. E acredite, irmão, sempre haverá ao longo de todo o tempo. Nós falamos muitas vezes, quando falamos da história, sobre especialmente aquilo que nós chamamos de Idade das Trevas, história da igreja medieval, aqueles anos em que não havia alternativa ao catolicismo romano, em que a igreja estava mergulhada, ou boa parte dela, nas sombras, nas trevas, tempos difíceis. Mesmo lá, havia um remanescente que Deus separou e preservou para si. Havia um povo de Deus nas montanhas, em Roma, e em partes da Europa, e em toda a Itália. Eles estavam servindo a Deus em espírito e em verdade, eles estavam adorando a Deus. E o que eu quero que você veja são as características que contrastam aqui, entre os pseudo-juízes, ou esses ímpios, esses perversos, entre os que não servem a Deus e o tesouro particular de Deus. Agora eu quero que você note que ambos os grupos, os perversos e aqueles que são o tesouro de Deus, ou os servos de Deus, ou os justos, ambos afirmam estar entre o povo de Deus. Ambos estão ali entre o povo de Deus. Mas o que eu quero que você veja são as características que vão contrastar um e outro. A diferença que sobressairá de um e de outro. E aqui está a diferença dos justos. Primeira coisa, eles temiam ao Senhor. Você vê isso? Verso 16: então aqueles que temiam ao Senhor falavam frequentemente uns aos outros. E o que diz o livro de Provérbios? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essas eram pessoas que no meio de tudo o que estava acontecendo ao redor delas, reverenciavam a Deus, se submetiam à autoridade de Deus e de mais ninguém.
Então eram pessoas que sempre colocavam o Senhor diante delas, em seus pensamentos, em suas ações, em suas palavras. Você se lembra que Malaquias lembrou o povo sobre os seus antepassados? Quando lá no capítulo 2, volte aí no capítulo 2, versículo 5 e versículo de número 7, ele lembra de Levi: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já os tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que reprovarei a vossa descendência, atirarei excremento aos vossos rostos, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. E aí ele vai falando: a minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas lhe dei, e para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos, porque dos lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Veja as grandes características que são exibidas aqui no capítulo 2. Eles têm a minha aliança, aliança de vida e de paz. Eles estavam com o Senhor, e eles estavam em retidão, e eles estavam em paz, se apartavam da iniquidade, e apartavam a muitos da iniquidade. Não se achou tropeço nos seus lábios, porque os lábios deles guardavam o conhecimento. E é interessante porque Deus está chamando o povo para o retorno. Ele começa com o livro dizendo, lembrando do início, Jacó e Esaú. Depois ele fala de Levi. Depois ele vai falar no finalzinho do livro de Moisés, verso de número 4, no capítulo 4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Ele está dizendo: se lembrem destas coisas, é assim que vocês devem andar. E o que a Bíblia diz? O temor do homem armará laços, mas os justos, aqueles que temem a Deus, são ousados como um leão. Não temem. Os Tessalonicenses, ou aos Tessalonicenses, eles disseram, foi escrito: assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os corações. Penso que foi isso que foi dito acerca de John Knox, que ele era um homem que não temia a nenhum outro homem, porque ele temia a Deus. Tememos ao Senhor? Esse é um termo que não é muito usado ou muito popular nos nossos dias, temer ao Senhor. O que prevalece no cristianismo moderno hoje é uma atitude amigável, uma conversa casual com Deus, que carece de qualquer temor, qualquer tremor, qualquer reverência, majestade ou dignidade. Às vezes, até em nossa própria postura de adorar o Senhor, há uma ausência de temor. Conversamos e cochichamos e tudo, e não estamos atentos, dispersamos, e não tememos ao Senhor. Quanto pior os outros são no mundo, melhores nós devemos ser para o Senhor. Quando o vício é ousado, a virtude não deve ser tímida. Quantos de nós se esgueiram por este mundo porque temem aos homens em vez de temer a Deus? Não se posicionam, não falam as coisas porque temem mais aos homens, amam mais a amizade com os outros do que temem ao Senhor. Mas os apóstolos, que viraram o mundo de cabeça para baixo, como diz as Escrituras, eles declararam: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A quem você anda temendo? O Senhor Jesus ensinou: eu vou mostrar para vocês quem vocês devem temer. Vocês estão com medo dos homens, que podem matar apenas o corpo? Que podem tirar de vocês um breve momento o sustento, o ganho? É disso que vocês estão com medo? Vocês devem temer aquele que pode lançar no inferno o vosso corpo e a vossa alma.
Esse sim, vocês devem temer. Então, a segunda característica sobre esses que são tesouro particular do Senhor, a primeira é o temor do Senhor. A segunda, eles pensavam no nome do Senhor. Veja, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e os ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao seu nome e para os que se lembram do seu nome. Eles pensavam no nome de Deus. A meditação deles era doce, era sobre o Senhor. Novamente, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, não apenas minhas palavras, mas os meus pensamentos, sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu. A única maneira de pensar no nome de Deus é ir ao único lugar onde Deus se revelou categoricamente e perfeitamente, as Sagradas Escrituras. Conhecê-las, abundar a sua mente delas, encher delas, através do estudo da Escritura, esse remanescente, em uma época de fome da palavra de Deus, quando a pregação da palavra de Deus não era popular, estavam se alimentando das Escrituras de alguma forma e estavam meditando sobre elas. Eles lembram do nome do Senhor, o que significa, refletiam sobre a sua majestade, sobre os seus atributos, assimilavam e digeriam no seu ser tudo que diz respeito à pessoa e à obra de Deus, tudo. E sabe o que acontece quando você faz isso? Isso te leva a temer mais ainda a Deus. Você pensa no nome dele? Eles meditavam sobre a majestade de Deus, ponderavam sobre os seus atributos, absorviam cada coisa do caráter de Deus, e eles pensavam em Deus, e quanto mais pensavam em Deus, mais temiam a Deus e menos temiam aos outros. Eles temiam ao Senhor, pensavam no nome do Senhor e também falavam frequentemente sobre Ele. Veja, no verso 16 ele diz isso, eles falavam uns aos outros sobre o Senhor. Eles conversavam, então a progressão é clara. Você teme a Deus, você pensa em Deus e certamente falará sobre Ele, como o Senhor Jesus nos ensinou, a boca fala do que o coração está cheio. Se você pensa em Deus, aliás, se você teme ao Senhor, você necessariamente pensará nele, e pensando nele, necessariamente você falará dele, porque disso está cheio o seu ser, o seu interior. Aqui está a questão que surge da mensagem de Malaquias para todos nós hoje. O que os seus lábios revelam sobre o seu coração? No seu casamento, no tratar com seus filhos, no seu trabalho, em todos os lugares, porque eles vão revelar algo. Teus lábios vão revelar algo. Você fala frequentemente sobre o Senhor com os outros, você pensa frequentemente no Senhor. Há uma lição importante aqui para todos nós, porque em uma época fria e apática que nós vivemos, em uma época de apostasia, quando a iniquidade abunda, assim como estava lá abundando, o remanescente mantinha comunhão com Deus e entre si. Não se afastavam do povo de Deus, eles se encorajavam mutuamente, preservavam e promoviam o amor e a fé no coração um dos outros. Eles não negligenciavam a comunhão dos santos, eles não negligenciaram o congregar, como era costume de alguns. Ao verem que o dia do Senhor se aproximava, porque no capítulo 4 está mostrando sobre o dia do Senhor, no capítulo 3 já foi falado do dia do Senhor. Eles mantinham a companhia daqueles que falavam sobre o Senhor, daqueles que pensam em seu nome, daqueles que temem ao Senhor. Posso te dar um conselho, irmão e irmã? Mantenha-se na companhia, não só na assembleia, mas também em sua vida pessoal e privada, com aqueles que falam do Senhor, com aqueles que temem ao Senhor, com aqueles que pensam no Senhor, com outros cristãos. Veja o que diz o Salmo 119, um salmo que fala sobre a palavra de Deus, verso de número 63. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Vá um pouco mais à frente, no 139.
No final do verso 19 ao verso 22, tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos de mim, pois, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Ouça isso, verso 22, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. É inimigo do meu Senhor, também é meu inimigo. Mas quantos de nós estamos andando com os escarnecedores? Mantenha-se na comunhão daqueles que temem ao Senhor. Eu não estou dizendo, irmãos, que você não vai ter em algum lugar contato com as pessoas que não servem a Deus e que são inimigos do Senhor. Porque, como disse Paulo, de outra sorte você teria que sair do mundo. Eu estou falando de ter comunhão com essas pessoas, de preferir estar com elas a estar com o povo de Deus. Agora você pode perguntar, assim como aqueles nos dias de Malaquias perguntaram, qual é a importância disso? Que importa se servir a Deus é uma perda de tempo ou não? Que importa se os ímpios prosperam e se eu temo a Deus? Eu penso no nome dele ou eu falo frequentemente sobre ele? Que importa isso? Aqui está a razão pela qual tudo isso importa. O Senhor ouve todas essas coisas. O Senhor vê todas estas coisas. Que isso fique gravado no teu coração hoje. Diz o versículo 16, o Senhor atentou e ouviu. O Senhor atentava e ouvia. Volte para Malaquias, verso 16, ele diz, o Senhor atentava e ouvia. É por isso que importa. O Senhor atentou e ouviu, e tinha um livro, um memorial escrito diante dele para os que temiam o Senhor e se lembravam do seu nome. Deus tem um livro memorial e ele abriu. Literalmente, a segunda metade do versículo poderia ser deduzida como ele inclinou seus ouvidos e ouviu atentamente aqueles que falavam sobre eles, aqueles que estavam ocupados em Deus no dia da apostasia. Sabe por quê, irmãos? Veja novamente o Salmo de número 14. Salmo de número 14, verso de número 2. Quando o Senhor está falando do pecador, do insensato, veja o verso 2: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Deus está olhando, Deus está atento. Toda a Escritura fala disso, e ele estava ouvindo para ver se havia alguém dignamente mencionando o seu nome. Suponha que você falasse por um dia inteiro, e isso não é difícil para algumas pessoas que gostam de falar. Suponha que você falasse o dia inteiro e tudo o que você disse fosse registrado palavra por palavra. Quanto disso poderia ser inserido no livro de Deus? Conversas após o culto, antes do culto, ao redor da mesa, no café da manhã, no almoço, no jantar, nos teus encontros sociais, com teus amigos, com teus familiares, com irmãos. Quanto disso você se sentiria à vontade para que Deus registrasse no seu livro? Agora, entenda uma coisa, mesmo que você não se sinta à vontade, Deus está registrando tudo. Agora, tudo está sendo registrado, bom ou ruim, mas há um livro especial que é dito aqui em Malaquias. Em uma época de escuridão, de desespero, de apostasia, de compromisso com o erro, de indiferença, não deveríamos temer o Senhor? Não deveríamos pensar frequentemente nele? Não deveríamos falar dele uns aos outros? Não deveríamos ter a mesma doce comunhão que eles tiveram? E isso vos digo hoje, 1000 vezes sim. 1000 vezes sim, nós deveríamos e nós podemos ter.
conversas após o culto, antes do culto, ao redor da mesa, no café, no almoço, na janta, nos teus encontros sociais. Quanto disso você usa para ter conversas santas e sadias? O livro de Malaquias é tão semelhante à igreja de Laodiceia em Apocalipse 3. Não temos tempo para ler agora ou para fazer todas as conexões, mas se você se lembra, eles estavam igualmente iludidos, esse povo. Eu penso que talvez estejamos vivendo no espírito daquela época, nos nossos dias hoje, e eles achavam que eram ricos, que eram prósperos, que não precisavam de nada, e o Senhor veio na sua forma judicial, ressuscitado, e mostrou a eles que eles eram cegos, nus, miseráveis, e eles precisavam dele mais do que nunca, mas eles achavam que não precisavam. Ele disse: eu estou pronto a vomitá-los da minha boca, porque vocês são mornos, não são quente nem frio, são apáticos, indiferentes, continuam a viver uma vida cristã meia boca. Mas aqui está o convite que ele dá à sua igreja, mesmo nessa condição: eis que estou à porta e bato. Se alguém, não qualquer igreja, se alguém ouvir a minha voz, qualquer remanescente ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo, eu terei comunhão com ele. A Bíblia diz que há um livro para nossas lágrimas. A Bíblia diz em Apocalipse que haverá livros abertos de todas as obras iníquas, que os homens serão julgados por esses livros. Depois há o livro da vida e do Cordeiro, e aqueles que não forem encontrados nele serão lançados no lago de fogo, mas este é o livro memorial que nós estamos vendo em Malaquias. Agora, Deus não precisa manter livros, é claro, pois Ele sabe todas as coisas e não esquece de nada. Mas então o que é isso? Isso é um encorajamento para os nossos corações, é uma garantia para os piedosos. E o que é? Você pergunta. Você se lembra de mim? Diz Deus: eu nunca me esquecerei de você. Você se lembra de mim? Eu jamais me esquecerei de você. Isso é uma promessa muito excelente, irmãos. Nunca foi dita uma palavra boa de Deus ou por Deus de um coração honesto que não tenha sido registrada para que fosse recompensada na ressurreição dos justos, e para que de algum modo não se perdesse essa recompensa. Eu estou falando como alguém hoje que está lutando na obra do Senhor, no serviço do Senhor. E muitas vezes você também, na sua peregrinação, está pronto a desistir, está pronto a sucumbir, está buscando força onde não tem. Talvez você até esteja sendo atraído pelas recompensas do mundo. Talvez pessoas, até mesmo cristãos, estejam tentando te dissuadir quanto a isso, a respeito de Deus. Mas lembre-se daqueles dois no caminho de Emaús. Todos os desejos deles, todas as perspectivas deles haviam sido quebradas. Eles estavam desiludidos, abatidos, sem esperança. Seus sonhos foram destruídos, porque na sua concepção o Cristo havia morrido. E eles estavam tristes no caminho de Emaús, e aconteceu que, enquanto eles conversavam e discutiam sobre isso, o próprio Senhor Jesus se aproximou perto deles. A igreja é uma diadema, ou um diadema real na coroa do grande Rei dos Reis. Desde a sua eleição pela graça, a igreja é um tesouro particular, e haverá um dia em que Deus reunirá todo o seu tesouro particular quando Ele vier julgar o mundo, e Ele o colocará na sua casa do tesouro, retirando toda a sujeira, enquanto isso santificando e reunindo o seu tesouro particular. Ele arrancará do seu tesouro dos quatro cantos da terra, e Ele diz no verso 17: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. E esse privilégio
foi reafirmado na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9, onde nós somos chamados de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos valorizou, assim como um pai valoriza o seu filho, verso 17 diz isso. Deus nos valorizou, versículo 18, Ele nos protege, porque então vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve, porque aí no capítulo de número 4 ele vai falar sobre o dia do julgamento. Deus nos valoriza no versículo 18 e nos protege. Deus fala conosco no verso de número 17 como um pai a um filho, como também o Salmo 103. Que consolo, que encorajamento para aqueles que são aprovados e testados na obra e nos caminhos do Senhor. Deus honra os justos. Ele diz: aqueles que me honram, eu honrarei. Meu irmão, minha irmã, você é precioso aos olhos de Deus. Você foi comprado com o sangue de Cristo. Foi polido por meio das provações, por meio das tentações. E um dia na glória, você será perfeito e brilhará em beleza e majestade até toda a eternidade, ou por toda a eternidade. E que consolo, que encorajamento nós temos. Se você está sendo provado, confie no Senhor. Se você está sendo tentado, abrace o Senhor. Que exortação para aqueles que valorizam a comunhão com o Senhor acima de tudo nesse mundo, e a graça de Deus acima de algumas pessoas. Que você, pela graça do Senhor, possa abraçar ao Senhor. E eu rogo-te pelas misericórdias de Deus hoje, nunca se esqueça disso, jamais se esqueça dele. E eu quero ler apenas mais uma porção e então terminarei. Mateus capítulo 19. Mateus 19, versos 27 a 30, e eu termino com a leitura desse texto. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Que Deus nos abençoe.